Olá, Omnis! Você sabe que existem muitos mitos e ficção por trás da hipnose, né? Isso acontece principalmente por conta da mídia que por muitos anos tem mostrado isso da forma errada. Então, o vídeo de hoje é para você que é fã de cinema e hoje eu vou falar sobre 3 filmes que falam da hipnose e as lições que a gente pode tirar desses filmes. Se você acompanha os nossos vídeos aqui, você já sabe que a hipnose é utilizada há milênios, né? Desde a época do Antigo Egito. Só que a hipnose ela começou a se popularizar de verdade quando ela começou a ser abordada de uma forma mais de brincadeira, de entretenimento, nos palcos. E por isso que ela foi surpreendendo as pessoas e ficando cada vez mais popular, só que também às vezes causando espanto e até amedrontando certas pessoas. Só que até hoje o cinema aborda a hipnose muitas vezes de formas diferentes. E sempre que eu estou assistindo um filme, além de você saber que quando a gente está vendo um filme a gente fica em hipnose, mas sempre que eu estou assistindo um filme eu começo a reparar que eles mostram às vezes de forma implícita a hipnose acontecendo e algumas vezes até de uma forma bem explícita. Então, hoje eu resolvi trazer 3 filmes que mostram a hipnose de uma forma explícita, na cara dura mesmo, para explicar o que é real nesses filmes e o que é falso e as lições que a gente pode tirar disso. O primeiro filme que a gente vai comentar é o Truque de Mestre. Tem uma cena com Woody Harrelson que ele hipnotiza uma mulher, primeiro assim, de uma forma rápida, ele estala os dedos, fala durma, e ela simplesmente apaga, fecha os olhos e tal. E ele fala que ela não vai conseguir falar e não vai conseguir se mover. Olhe nos meus olhos e durma. Isso. Quando eu estalar os dedos, não vai conseguir falar nem mexer os pés. E essa mulher tá junto com o marido. E aí, em seguida, ele começa a conversar com o marido e começa a fazer meio que adivinhar, ler o pensamento do marido dela e descobre ali que o marido tá saindo com uma mulher e sabe até o nome dessa mulher com quem o marido tá encontrando, que é uma das amigas da esposa dele. Ela não pode se mexer, Mac. Você tá pensando no nome de uma mulher. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Janet. Quem é Janet? E aí, depois que esse filme saiu, muitas pessoas mandaram mensagem perguntando: nossa, mas é assim mesmo a hipnose? É possível fazer tudo isso? É possível ler a mente das pessoas? Então, para desmistificar, vamos dividir em partes. Primeira parte da hipnose. É possível hipnotizar rápido assim? Sim, é possível, desde que a pessoa queira ser hipnotizada. Caso ela não queira ser hipnotizada, aquilo que acontece lá não funciona. Porque como eu já falei outras vezes aqui, toda hipnose é uma auto-hipnose. Então a pessoa precisa querer passar pelo processo e não só isso, mas querer aceitar sugestões, como foi no exemplo, a sugestão dela não conseguir falar. Se ela, por qualquer motivo, ela não quiser, tiver algum medo ou qualquer coisa, imediatamente o processo é bloqueado. Agora, sobre a segunda parte dessa cena, que o personagem vira para o marido daquela mulher e começa a ler a mente dele, entre aspas. Isso aí não tem nada a ver com hipnose e, de fato, aquilo não é nem tão real quanto aparece no filme. Isso é uma técnica chamada de leitura fria, onde você consegue decifrar algumas pequenas coisas, não tanto quanto no filme, e aí vai pegando umas pistas visuais, conversando e vai aparentemente mostrando que está lendo o que a outra pessoa está pensando. Mas tem muito mais a ver com um jogo psicológico do que uma realmente leitura de mente. E aí depois disso ainda, o hipnotista ele faz uma chantagem com o marido dessa mulher e fala que ele pode fazer ela esquecer tudo que aconteceu em troca de algum dinheiro. E depois ele estala os dedos, fala que ela não vai lembrar de nada e realmente ela não lembra de nada. É possível fazer isso? Olha, também da forma que foi feito no filme, não é possível. Porque do jeito que parece que a hipnose está controlando a mente dela e que ela está totalmente inconsciente ou em outro mundo enquanto está sendo hipnotizada. Mas não funciona desse jeito. Quando você está no estado de hipnose,
você está 100% consciente do que está acontecendo, ouvindo tudo. Então, se você escuta alguma coisa que você não gosta naquele momento, aquilo ali já vai te dar um alerta, já vai te incomodar e você vai querer parar o processo imediatamente da hipnose. Então, não é possível a pessoa esquecer completamente algo que incomoda ela da forma que foi feito no filme. Talvez poderia ser possível se ela esquecesse alguma coisa que fosse irrelevante para ela, que não se importasse, aí sim ela poderia até esquecer. Mas desse jeito que foi o filme, em geral, não é real aquela cena. Então, a lição que a gente tira aqui é que a gente tem que pesquisar muito sobre as coisas que a gente vê aí na internet. Porque muitas vezes você vê algo como hipnose que, na maioria das vezes, não tem nada a ver com hipnose, e esse filme é um ótimo exemplo disso. O segundo filme que eu quero falar é o filme Corra, que é um filme de terror que fez muito sucesso quando foi lançado ao cinema e também gerou uma repercussão muito grande e negativa sobre a hipnose. Tem uma cena onde uma terapeuta hipnotiza um menino só com uma xícara, mexendo assim a colherzinha na xícara, fazendo barulho. Só que ela faz isso no meio de uma conversa normal, onde ela estava conhecendo o menino que é namorado da filha dela e ela era contra esse relacionamento. Então ela começa a mexer a xícara, falar algumas sugestões, pedir para ele lembrar da mãe dele, perguntava da mãe, da infância, e assim ele ia ficando emocional, até o momento que depois ele para de conseguir mexer o próprio corpo, aí ele se vê preso dentro daquele estado. E aí depois, aparentemente, parece que ele está simplesmente dormindo e talvez fosse apenas um sonho. Mas essa cena da hipnose em si, isso é possível? Olha, respondendo da forma mais sincera possível, até certo ponto é possível fazer parte do que foi feito, que é trazer essas memórias, trazer uma emoção através de uma conversa. Se a outra pessoa estiver ali concentrada e focada no que você está falando. Isso acontece naturalmente quando você está vendo uma televisão, vendo um filme ou lendo um livro e concentrado daquele jeito, e você tem uma memória de infância ou vê uma emoção forte, você se emociona por conta daquilo que você estava vendo. Então isso é sim uma forma de hipnose e acontece também no dia a dia, acontece naturalmente. Porém, o que não é real naquele filme, que ela continua dando essas sugestões e começa a falar para ele que ele vai não vai conseguir se mexer. Ela não fala isso diretamente, mas ele fica preso, entre aspas, né, nesse estado de hipnose, onde ela consegue até mexer o olho dele e ele não, simplesmente perde o controle sobre o próprio corpo. Olha, da forma que foi feito, isso não é possível e pelo mesmo motivo que eu expliquei anteriormente, que só é possível realizar alguma coisa com a hipnose, desse tipo de fenômeno, se a pessoa estiver disposta, se a pessoa quiser passar pelo processo. Agora, nesse caso, no menor desconforto que a pessoa sentisse ou no menor medo, todo o processo seria interrompido. Então, o aprendizado que a gente tira aqui, que por sinal é um aprendizado muito interessante, é que a mídia usa esse tipo de sugestão para tentar nos hipnotizar. E ela faz isso exatamente como é feito nos filmes, atacando o quê? Os nossos medos, os nossos traumas, as nossas memórias de infância. Então, se você começar a reparar as propagandas ou sugestões gerais da mídia, você vai ver que sempre tem uma ligação emocional. Isso é feito para a gente acessar o nosso subconsciente e ou comprar ou ser manipulado, fazer alguma coisa mais pela emoção do que pela razão. Então essa é uma lição que pode ser mostrada por essa cena desse filme. E o terceiro filme que eu quero mencionar é chamado K-Pax, O Caminho da Luz. Esse é um filme mais antigo, que foi lançado em 2001 com o Kevin Spacey, e por sinal é um filme que eu gosto muito e que deixa uma lição muito poderosa o filme inteiro sobre como nós vivemos como ser humano, sobre a nossa real missão aqui no nosso planeta. Inclusive, se você não assistiu esse filme, eu recomendo que você assista, porque o filme por si só já mexe bastante com a gente e deixa lições poderosas aí no nosso subconsciente. E esse filme específico, ele tem uma cena muito explícita de hipnose, onde o hipnoterapeuta do filme, que era um psiquiatra, ele hipnotiza um paciente que acreditava, ou talvez fosse realmente um ser de outro planeta. E ele tenta entender através da hipnose da onde veio
essa vontade ou esse pensamento dele se imaginar que é de outro planeta. E aí ele faz um processo de regressão, onde o Kevin Spacey, né, que é o autor que está sendo hipnotizado, ele sente toda aquela emoção, ele passa por um trauma, ele tem uma abreação, que é uma reação emocional muito forte através do processo de hipnose, e ele começa a ter umas lembranças da infância, naquela vida. Aí se era a vida realmente dele ou a vida da pessoa que ele estava incorporando no filme, aí vai da interpretação de cada um. Mas todo o processo que é feito e demonstrado ali, esse sim, nesse caso, é um processo 100% real, e a reação que o personagem teve também é 100% real. E a lição que a gente tira disso aí, que é muito positiva, é que através da hipnose é possível voltar na origem dos nossos problemas, o que causou os nossos problemas, e então, descobrindo isso, tratar os nossos problemas na raiz, na causa. E quando a gente trata a causa do problema, o sintoma tende a desaparecer. Então assista esse filme, perceba a cena de hipnose, que você vai gostar muito e é muito interessante. E aí, você já tinha visto algum desses filmes e reparado nessas cenas de hipnose? Escreve aqui nos comentários o que você achou quando você viu pela primeira vez essa cena nesses filmes aí que eu falei. E a hipnose que aparece nos filmes, ela pode parecer até legal e tal, mas ela é muito mais poderosa e muito mais sério do que isso que geralmente é mostrado, né? A hipnose é uma ferramenta para ajudar as pessoas de uma forma real, ajudar a tratar doenças, para criar novos hábitos, para desenvolvimento pessoal, para atingir alta performance, para melhorar as relações interpessoais, enfim, uma infinidade de coisas que você pode usar essa ferramenta da hipnose, que é um processo natural que a gente tem na nossa própria mente. E eu vou deixar aqui mais alguns vídeos para você ver e entender melhor como todo esse processo funciona. Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Já deixa o seu like aqui se você quiser mais vídeos como esse sobre filmes, e também comenta aqui embaixo do filme que você já assistiu e como que foi a sua reação na primeira vez que você viu essas cenas. Então é isso, até o próximo vídeo.